Isabel Moreira, seja muito bem-vinda. A emoção falou mais alto no momento em que se percebe que um diploma que não era esperado talvez passou e foi aprovado na generalidade. A emoção foi muito grande, mas mesmo assim acho que não conseguiu ir tão alto como o significado daquilo que estava em causa Então, e das qual é o centenas de famílias que estavam com certeza a assistir, aos expectantes por este primeiro momento, porque se segue a especialidade e a votação final global. E realmente o que aqui está em causa é o superior interesse da criança, como explicou numa recente decisão o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, quando condenou a Áustria precisamente por não consagrar este regime. E quando invocou os direitos violados da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, fez-o sempre da perspectiva da criança. E, portanto, o que é que está em causa? Está em causa não termos simpatia ou menos simpatia por este tipo de famílias, não é isso? As pessoas escolhem os amigos que quiserem, podem gostar de... podem ter simpatia por casais do mesmo sexo ou não ter simpatia, isso é com cada um. Mas o que está em causa é a realidade. E há décadas e décadas que há milhões de famílias LGBT que demonstram que o que é que quer dizer, só para quem não percebe, famílias, LGBT, perdão, por exemplo, homoparentais, com dois pais ou duas mães e com crianças, que algumas delas já não precisam deste regime, já têm barbas e já têm os seus próprios filhos. Estamos a falar de uma regulamentação para as coisas que já existem. Exato. Para as famílias que já existem. O que é que acontece? Imagino que uma mulher tem um filho, não há nenhuma filiação pré-estabelecida, porque no projeto há esse cuidado, senão podiam suceder umas às outras, e depois casa com uma mulher, o que já é permitido, goste-se ou não, ou vive em união de facto com uma mulher. Só que uma ressalva, esta regulamentação, digamos assim, é para as famílias já existentes e também para aquelas que venham a ser constituídas. Claro, a lei depois aplica-se. E o que é que acontece? A criança cresce... Ao agora vai legalizar uma situação de injustiça. A criança cresce e neste momento nós finalizamos centenas de famílias em que as crianças reconhecem emocionalmente dois pais ou duas mães, mas simplesmente apenas um tem um vínculo jurídico com a criança, ou porque é o pai ou a mãe adotivo, ou porque é o pai ou a mãe biológica. E depois o que é que... um desses pais morrer, o outro não tinha qualquer vínculo. E eu assisti pessoalmente a uma situação em que uma criança de 10 anos perdeu a mãe biológica e foi educada durante 10 anos por duas mães, e a família da mãe que morreu, que nunca teve contacto com esta família porque tinha um preconceito relativamente à homoparentalidade presente, arrancou a criança dos braços da mãe sobrevivente. Isto é insuportável, mas há questões mais práticas, como por exemplo, se o pai ou a mãe que têm o vínculo jurídico reconhecido não estão, por exemplo, presentes, estão numa viagem de negócios, imagine, há uma emergência médica, o outro pai ou outra mãe, de facto, não tem realmente nenhum vínculo jurídico que permita agir. E, portanto, isto é um diploma que naturalmente será trabalhado da nossa parte com toda a humildade na especialidade, recebendo os contributos de todos os partidos, mas um diploma Não temo que seja rejeitado este diploma na especialidade, uma vez que neste momento já há muitas movimentações, como sabe melhor do que eu. Logo naquele mesmo dia, o CDS, alguns deputados também do PSD, falavam da necessidade de fiscalização do Tribunal Constitucional acerca deste diploma. Bom, isso, enfim, o percurso normal será considerar se estão as condições necessárias para subir para o plenário e depois realmente o momento outra vez emocionante será a votação final global. Quanto à iniciativa... Acho que nunca aconteceu isso, mas pode acontecer que a votação final seja diferente? Claro que pode, mas não é só nesta lei, é em todas, não é? É em todas. A questão é, há um trabalho que vai continuar a ser feito e depois os deputados do CDS que disseram que querem pedir a fiscalização da constitucionalidade, independentemente de já terem sido refutados pelo professor Gomes Cantilho ou pelo professor Vital Moreira, estão no seu inteiro direito. Claro. Assim como fiquei bastante desagradada quando exerci o direito, juntamente com outros deputados, de fiscalizar dois orçamentos de Estado e acusaram-me de fazer disso uma arma política, etc. É uma prerrogativa, tem esse direito. A minha opinião jurídica é que não vingarão. Nós já vamos continuar, até porque já tenho aqui a Marinho Pinto a soprar, mas... Eu estou a respirar. Eu estou a
Deve ter sido naquela frase do superior interesse da criança. Porque estou de facto congestionado. Está com alergias também, como o Manel. Está como eu. Estou com gripe, estou com uma gripe forte. Já somos dois, mas estamos diametralmente opostos no que toca a esta questão. Sim, vamos primeiro só tentar perceber a opinião dos portugueses em relação a tudo isto. Vamos lá. Concorda com a lei da coadoção aprovada na Assembleia da República? Concordo sim. Por que razão? Porque acho que não está certo, independentemente de ser um homem e uma mulher, ou serem duas mulheres, ou serem dois homens, desde que a criança seja bem tratada e se calhar melhor tratada do que aí de outros sítios, enfim, sem ser os pais biológicos. Acho que faz todo o sentido, porque se há um azar de um dos elementos morrer, a criança fica órfã e assim não fica, não é? Concordo plenamente, sim. E por que razão? Porque acho que as crianças têm direito a ter pais, sejam do mesmo sexo ou não. Concordo, acho que foi um passo importante para que as pessoas possam assumir os seus papéis a 100%. Acho que se um casal, ainda por cima se um deles já tem uma criança consigo, quando o casal são ambos do mesmo sexo, é importante que a outra pessoa possa assumir o seu papel, não só na família pessoalmente, mas também nos direitos legais que estão subjacentes a esse próprio papel. Não, sou contra isso. E por que razão? É só isso. Sou contra isso, mas nada. Acho que eles têm o direito, como ser mulher e homem, como seja dois homens. Sendo uns bons pais, acho bem. Vim de outro tempo e acho que isso não está bem. A criança ter dois pais ou duas mães não... Pessoalmente não concordo. Porque desde os tempos primórdios sempre existiu o homem e a mulher para criarem os filhos. Estas modernices, algum dia não sei no que é que irá dar. As pessoas são livres de fazer o que quiserem, não vejo nenhuma objeção. Na minha perspectiva, não é? Se o pai biológico concordar com isso, eu concordo que sim. Porque não? Por que razão? E por que razão? Porque se o pai biológico achar por direito que o companheiro trata bem o filho, eu acho que cada pessoa é que sabe da sua vida. Não acha o mesmo, Dr. Marinho Pinto? É assim, este projeto de lei e a discussão que estamos a travar em torno disso, e o projeto de lei não foi feito para beneficiar as crianças. Porquê? Foi feito para beneficiar os homossexuais. Foi feito para, como dizem, reconhecer direitos aos homossexuais. Não foi feito para as crianças. Mas os homossexuais não foi. Não têm que ter aliás, as direitos. pessoas que estão envolvidas nisto, na defesa e na promoção, nunca se lhes viu nenhuma intervenção em defesa dos graves problemas das crianças, quer daquelas que estão na miséria, quer das crianças que são afetadas por variadíssimos traumas e tragédias na vida social. Isto foi feito, como dizem, direitos à igualdade dos homossexuais. E eu digo que os homossexuais têm todos os direitos do mundo, exceto o de negar direitos a outros. O de negar direitos às crianças. Os homossexuais podem casar. Eu posso casar-me, se ele quiser casar comigo, eu com ele. Ninguém tem nada com isso. E o Estado tem que reconhecer os efeitos jurídicos deste propósito de comunhão conjunta entre pessoas do mesmo sexo. Porque o casamento é uma instituição criada pelo homem e o homem pode alterá-la em qualquer momento. Agora, o que o homem não pode alterar nunca foi aquilo que a natureza organizou. De uma forma muito rigorosa e muito nítida. A formação da personalidade de uma criança, seja ela qual for. A construção da sua identidade. O desenvolvimento equilibrado da sua identidade e da sua personalidade pressupõe a existência de referências sólidas, masculino e feminino, o pai e uma mãe. Isto é absolutamente essencial à felicidade de uma criança. Deixe-me concluir. Quantos casais homossexuais já existem crianças? Há mães biológicas com crianças, certo, não é? Sem dúvida. Está ali uma presença. E com uma relação homossexual. Está ali uma presença da mãe biológica. Porque se aqui as crianças não foram ouvidas nesse sistema. Porque as crianças também não são ouvidas quando estão institucionalizadas. Escute. Se nós formos ouvir uma criança, o que é que uma criança pediria? Uma criança a quem aconteceu uma tragédia de perder os pais que a geraram, o que é que ela pediria, o que é que ela perguntaria? Perguntava pelo pai e pela mãe. Era isso que ela... Não é lícito, não é correto dar
referência só de um lado às crianças que foram atingidas por essa tragédia. A criança, mesmo quando tem ausente um dos progenitores, o pai ou a mãe, ela constrói representações intelectuais do pai ou da mãe que falta. E esse espaço de construção da representação intelectual do pai ou da mãe que lhe falta não pode ser preenchido no seu cotidiano por ficções. Não pode ter uma mulher a representar o lugar do pai. Não pode ter um homem a representar o lugar da mãe. Isto é absolutamente essencial para a criança. E das duas uma, ou nós pomos os interesses da criança acima dos interesses dos adultos homossexuais que querem a adoção, ou não pomos. Se pusermos os interesses dos adultos, parabéns à doutora Isabel Moreira pelo seu projeto de lei, porque satisfaz os interesses dos homossexuais, dos casais do mesmo sexo. É melhor estar numa instituição do que estar com duas mães? Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Isso depende da instituição. O que o Estado tem a obrigação é de garantir que ela esteja bem na instituição. Exatamente. Sim, mas como sabe, o Estado não garante isso. Pronto, mas então se o Estado falha, esta não é a melhor solução para corrigir o erro do Estado. Não é a melhor. Porque a melhor é dar-lhe à criança uma família o mais próximo possível da família natural que a gerou. O pai e a mãe. O ato de amor ou de prazer mas na instituição também não há pai e mãe. Desculpe, mas há representações que não são anuladas por presença física de sexo oposto. Exatamente, é exatamente isso. Não, mas isso, isso até parece que desaparece agora. Se morrer um dos progenitores, parece que se cortam os laços da criança com a família do progenitor. Com esta lei, não. Não sei, ainda devemos de ver. Isto estará possivelmente na discussão na especialidade, mas parece-me que sim. É. Portanto, mas ainda há bocadinho escutou um caso muito prático de uma menina de 10 anos que ficou sem a mãe biológica e foi subtraída à outra mãe, digamos assim, à companheira da mãe. Se você quiser, Manuel Luís Gosta, se você quiser, temos exemplos das piores tragédias que acontecem à criança. Inclusivamente, o caso Esmeralda é disso um exemplo. Sim, senhor. Agora, não se pode anular aquilo que toda a criança reclama, que é o jogo de afetos que ela constrói, mesmo quando lhe falta um progenitor, constrói com a representação intelectual que faz desse progenitor. E isso não se pode anular. Dar duas mães e dar dois pais em substituição do pai e da mãe, porque nós todos estamos a falar, Manuel Luís Gosta. O ideal será ter uma família biológica harmoniosa, onde cresça a criança com todo o amor, com todo o afeto. Mas estamos a falar de situações que existem neste país e em todos os países, de crianças que não têm esse modelo feliz de família, não é? De pai e mãe. Mas escute, nós estamos a falar daquilo que deve figurar numa lei. Daquilo que deve figurar numa lei. E o que deve figurar numa lei é que o Estado se obriga a dar-lhe as referências essenciais à formação da sua personalidade, da formação equilibrada da sua personalidade e da sua própria identidade. Para o Bloco de Esquerda, esta lei fica aquém daquilo que vocês pretendiam a adoção plena, não é? O Bloco de Esquerda sempre pretendeu a adoção plena e vamos continuar a lutar pela adoção plena por casais do mesmo sexo, mas foi com uma enorme comoção que fizemos esta votação na sexta-feira, porque reconhecemos que é um passo muito importante em frente. Portanto, foi uma grande vitória e é, de facto, uma importante solução. E o caminho futuro será o da adoção plena, não há volta a dar na solução que... E isso é bom para a criança? E isto, eu queria introduzir alguma clareza nesta discussão, para começarmos a poder desfazer os preconceitos que o Sr. Bastonário aqui trouxe e para que as pessoas que nos ouvem aqui em casa possam compreender que qualquer processo de adoção está condicionado ao superior interesse da criança, Sr. Bastonário. Claro. Sempre. Não há nada que se faça, não há nenhuma decisão que possa ser tomada sem ter em conta o superior interesse da criança. O que se passa aqui é que, relativamente à coadoção, essa avaliação é feita perante uma situação já existente, ou seja, quando há um membro do casal, quer a criança seja uma filha biológica, quer seja uma criança adotada, e essa ponderação é feita relativamente ao outro membro do casal. Quando nós defendemos a adoção plena, o critério é o mesmo.
O que nós dizemos é que não faz qualquer espécie de sentido. Como para heterossexuais. Exatamente, a avaliação é rigorosa, no caso da adoção, é muito exigente, exige uma avaliação bastante profunda da segurança social, de técnicos, de especialistas, e não há decisão que não tenha em causa o superior interesse da criança. O que se trata aqui é dizer assim, bom, e a orientação sexual de um casal tem que interferir na avaliação de um psicólogo, de um técnico, que avalia aquilo que é melhor para a criança? E aquilo que nós defendemos, evidentemente, é que não. Este é um aspecto para clarificar o preconceito, porque é de facto estranho que o Sr. Bastonário, com as responsabilidades que tem, aliás, deve conhecer uma carta de protesto lavrada por tantos advogados e advogadas relativamente à perspectiva de discriminação. Foram 94 advogados em 28.500. Que as suas declarações introduzem. Não é suposto que o senhor tenha trazido essa perspectiva de discriminação. Que essa deve estar habituado à interrupção. Já está a falar de 90 advogados em 28.500. Já esclarece, deixe-me só acabar. O Sr. Bastonário, com as responsabilidades que tem relativamente a uma classe profissional, cujo papel é defender os direitos fundamentais dos cidadãos. Exatamente, e eu estou a defender os direitos fundamentais das crianças. E eu quero perguntar duas coisas. Em primeiro lugar, estou a defender os direitos fundamentais das crianças contra os adultos, contra os caprichos de alguns adultos, que são caprichos mais do que verdadeiramente direitos. Nós podemos conversar. Duas questões que eu queria perguntar. E estou a defender, deixe-me dizer, estou a defender os direitos das crianças hoje, como no passado defendi outros direitos. Como defendi os direitos da Leonor Cipriano, que não tinha voz, como defendi o direito do engenheiro Sócrates quando era primeiro-ministro, como defendi o direito de uma pessoa de extrema-direita que estava presa, defendi os direitos que acredito. Invoca o preconceito quando todos os estudos científicos, de dizer que é preconceituoso, Sr. Bastonário, dizem que as crianças criadas por um casal homossexual são como as outras crianças, são como as outras crianças. Não se pode inventar, Isabel Moreira, tenha paciência, não podemos inventar aquilo, não se pode inventar aquilo que a natureza negou. Eu ouvi-o e não interrompi quando disse coisas que não têm nada a ver com o intuito do nosso projeto de lei. Teve sempre em causa o interesse das crianças. Quando diz é o capricho dos adultos, estar um ano a trabalhar para o meu capricho, não é seu capricho, doutora Isabel Duarte. Doutora Isabel, não venha com argumentos retóricos, não é o seu capricho, é o capricho de algumas pessoas. O argumento da natureza, o Sr. Bastonário não podia aceitar a adoção, não podia aceitar a procriação medicamente assistida, não podia aceitar. Porque os argumentos da natureza são argumentos que tiveram atrás. Aceito tudo isso. O Bastonário não aceita o que desse século. Vamos ouvir então o Dr. Abel Santos. Está aqui a representação da Federação Portuguesa pela Vida. Eu represento e representa-se em si próprio, como psicólogo clínico e como profissional da área e como pessoa interessada nas crianças e preocupada com as crianças. E só dizer-lhe, para começar, que é lamentável que determinadas pessoas que se dizem democratas não aceitem opiniões dos outros e que na praça pública, de forma absolutamente mal educada e ofendendo o bom nome e honra de pessoas, como aconteceu a mim ontem, até num blog que a senhora deputada Isabel Moreira participava até há bem pouco tempo, na falta de razões para contrapor às minhas razões, usem o ataque pessoal e calúnia, o que é lamentável, senhora deputada. Não é nenhum. Mas posto isto, pertencia até há pouco tempo. Não estou só a refazer esta referência, não tem a ver com a senhora, tem a ver com já não tem a ver com os nossos convidados. Nada, de modo algum. Em relação às crianças, o que temos que dizer, que falar sobre as crianças é que aqui o que interessa, e o Sr. Dr. Marinho Pinto tocou no ponto essencial. Esqueceu-se de explicar uma coisa, se calhar por não ser da área profissional dele, que lhe escapou. É que as crianças, na ausência do pai ou da mãe, quando uma criança, o pai morre ou abandona a criança constrói dentro de si um imago parental, uma ilusão sobre o pai que gostaria de ter e não tem. E o problema aqui não é a criança viver ou não viver com uma pessoa homossexual ou com o pai e o pai com um namorado. Isso não é o problema. O problema é quando esse namorado e esse parceiro
que é simplesmente o namorado ou o parceiro daquele pai ou daquela mãe, passa a ser imposto à criança como uma figura de referência, como o pai ou como a mãe. E isso anula, esmaga, destrói a construção identitária do pai ou da mãe que se perdeu ao longo da vida, que vai criando, que o perde, e vai transformar completamente o ponto de vista afetivo e emocional daquela criança. E, aliás, no Canadá, onde isto acontece, deixa-me só terminar. Mas agora estou aqui com uma dúvida, mas falemos de crianças que nascem e que essa é a realidade delas ao longo da sua infância e adolescência. Mas isso é outro crianças problema. só tiveram dois pais ou duas mães. Mas isso é outro problema. É que em Portugal ainda não é permitido, mas esta lei quer abrir caminho a isso, é que uma mulher, por exemplo, que viva a união de facto ou casada com outra, possa fazer inseminação artificial, fazer PMA e ter uma criança, e ninguém perguntou àquela criança se ela quer ter um pai ou uma mãe ou se quer ter duas mães. Também ninguém pergunta a qualquer criança se querem ter aqueles pais e aquelas mães. Mas não podemos. Nós também ninguém me perguntou. Ainda bem que eu nasci no seio. Ainda bem que eu tenho a mãe que tenho, mas por exemplo, o meu pai não foi brilhante, portanto. Por exemplo, ou a vida não deixou ser. Se não podemos explicar as coisas, pois não escolheu, mas pode imaginar o pai que gostaria de ter tido e não teve, ou o pai que teve e que não era da forma como foi. Não tive esses problemas, tive traumas de mim, não me arranjo mais traumas do que eu tenho realmente. Estou a explicar. O que os estudos mostram, e eu não vejo estudos nenhums a dizerem que a coadoção é bom para as crianças, não vejo, se me virem, mostrem-me, se nos virem, daí porque eu não sou fundamentalista e estou aberto. Tenho aqui vários estudos. Mas este problema vem resolver questões que existem. Este problema vem criar problemas às crianças. É um consenso científico sobre esta matéria. Não há consenso nenhum científico. Não existe. Não existe. Então, mas qual é? É este estudo da Associação Pediátrica Americana, que não é estudo, os senhores dizem que são estudos que não é um estudo, é uma carta de intenções. E os estudos todos internacionais que mostram o contrário. Eu só queria terminar dizendo isto. Na Escócia, por exemplo, agora saiu um estudo que o governo escocês libertou, mostrando claramente que as crianças que vivem em regime de coadoção sofrem mais bullying nas escolas, têm mais ideação suicida, têm mais níveis de depressão. O bullying das escolas eu até acredito, porque depois há todo um trabalho a fazer na sociedade, então, nomeadamente no ambiente escolar. O estudo de 2009, Boston, Nova Iorque, São Francisco, mostra que as mulheres filhas... E suicidam-se na sequência do bullying? As mulheres filhas, não. As mulheres filhas e que vivem, que foram criadas como casais homossexuais, em regime de coadoção, porque há uma diferença entre a coadoção ou não coadoção. Têm mais dificuldades nas relações interpessoais, têm menos capacidade de afirmação positiva, têm mais índices de depressão e ansiedade. Isto é a realidade dos estudos. Nós agora podemos não nos importar com isso. Nós agora podemos não nos importar com isso ou importar com isso. Isto não tem a ver com homossexuais, nem tem a ver com os direitos dos homossexuais. Tem a ver com os direitos das crianças poderem ter referências positivas para a sua vida. Cecília, quer refutar já alguma ideia que aqui passou, nomeadamente nas afirmações do Dr. Abel Santos? O consenso científico que existe é no sentido exatamente oposto daquilo que nos vai dizer. Mostre. Inúmeros estudos das mais entidades, nomeadamente da instituição que tem mais credibilidade no quadro dos estudos da psiquiatria nos Estados Unidos, nos garantem que os fatores determinantes... Deixem-me acabar, não faz sentido estarem a interromper as pessoas. O que nos dizem, e nós temos aqui um psicólogo, não é o subastonário, é que o determinante na educação das crianças é o amor, é as condições em que elas são criadas. Estas são as questões determinantes. O amor, as condições, o afeto, o respeito, a valorização, o cuidar das crianças é que é determinante na sua educação. E neste sentido, o que é que vale a orientação sexual de uma pessoa? Nada, não vale nada. Os estudos dizem que estas crianças são como as outras. São como as outras. Há pessoas competentes ou não há pessoas competentes? Vocês não estão contra que as crianças sejam criadas por um casal homossexual. O facto de a lei dizer que são, sim senhora, duas mães é que não. Dois pais, o pai biológico morre, o pai da criança, doutora Isabel. Mas isso são os seus estudos, este lado para os seus estudos. Doutora Isabel Moreira, doutora Isabel Moreira, deixe-me dizer-lhe uma coisa. É assim, o pai de uma criança morre, ou desapareceram por uma tragédia qualquer, suicidaram-se com o desemprego, com a crise e não sei o quê, e vão, de repente passa a ter dois pais e passa a ter duas mães.
E deixa de ter mãe para ter duas mães. Deixa para ter dois pais. E deixa de ter mãe para ter, deixa de ter pai para ter duas mães. Ouça, a natureza não tem dois pais nem duas mães. Tem um pai e uma mãe. Deixa-me concluir. E depois deixa-me dizer, essa história de negar o que a natureza organizou, o direito natural, você pode dizer a fecundação artificial, mas lá vai o espermatozoide feito por o homem para o óvulo feito pela mulher. Foi assim que a natureza fez. Não inventam óvulos feitos por homens, nem espermatozoides feitos por mulheres. E, portanto, nós perante a natureza, doutora Isabel Duarte, nós perante a natureza, aqui alguns dizem que foi obra de Deus, ou obra de quem? Eu digo, perante a natureza devemos curvar-nos perante a forma como ela organizou as coisas e não tentar subverter essa ordem natural das coisas. Todos os direitos, todas as garantias a todos os cidadãos, independentemente da sua orientação sexual, mas não o direito de ser aquilo que a natureza lhes negou. Podem casar, não podem adotar. Sobre o cenário, podem casar, não podem adotar, certo? Claro que não adotar sozinhos. Podem adotar sozinhos. Podem adotar sozinhos. Mas isso sempre se pode adotar sozinhos. Mas isso não acaba por ser uma hipocrisia. Não é hipocrisia nenhuma. Vamos ouvir agora. Não é discriminação. É o reconhecimento do direito da criança a ter um pai e uma mãe. A sua identificação. Não, dois pais ou duas mães. Vamos agora ouvir a doutora Isabel. Tenham paciência, pá. Vocês querem fazer experimentalismo social todo. Não dá. Agora temos que ouvir a seu favor, doutora Isabel Moreira. Eu acho que já ficou claro que, naturalmente, eu e a generalidade da comunidade científica refutam o argumento da natureza, que, aliás, foi muito usado por regimes de má memória para fazer coisas que não vou aqui recordar. Nós não estamos com este projeto de lei a inventar crianças que vão passar a ter um novo arquétipo, que são duas mães. Elas já existem e a criança, quer o seu queira, quer não, chama mãe àquela mulher. Porque é ela que lhe dá amor, é ela que a leva à escola, é ela que a leva ao hospital, é ela que a educa, é ela que lhe dá um avô, é ela que lhe dá tios, figuras masculinas, figuras femininas. Refletamos numa coisa. Porquê é que será que, olhando para o mapa mundo dos direitos relativos a questões que têm a ver com a homossexualidade e com as crianças, porque é que será que, na maior parte dos Estados, começou por se permitir a adoção e não o casamento? Na maior parte dos Estados começou-se por permitir, inclusive nos Estados dos Estados Unidos da América, a adoção mais facilmente e muito mais dificilmente ao casamento, ao contrário do que aconteceu em Portugal. E porquê? Precisamente por se ter demonstrado que era no melhor interesse da criança elas poderem quer ser retiradas de instituições e ter um lar que tem que ser comprovado pela Segurança Social, por uma sentença judicial, tal como neste diploma, quer porque já existiam em criança, em famílias e tinham as potencialidades de qualquer outra criança. Relativamente a estudos, nomeadamente a estudos que o Soutor referiu, o Soutor deu muita importância. Posso só acabar? Enquanto que eu escrevi este projeto, aconteceu uma coisa estranha, que era, enquanto escrevia o projeto de lei, não paravam de ser reconhecidos direitos, era todos os dias um em algum lado, e eu dizia, não acaba. Mas eu não estou a pedir a adoção, eu estou a pedir a coadoção. Eu acho extraordinário que alguém diga que é melhor uma criança ser institucionalizada e ficar duplamente órfã do que aos 10 anos ficar com a figura que é para ela o seu pai. Não é isso que eu disse. E pai é quem educa, é quem dá amor, etc. E finalmente, quanto aos estudos, para acabar, quanto aos estudos que o Soutor invoca, nomeadamente um estudo que o Soutor já invocou, de 96, que o próprio autor do estudo reconheceu problemas ao estudo, porque foi feito por professores. São autores que fazem parte, nomeadamente, de uma sociedade que o senhor conhece, que entende que os homossexuais devem ser reconvertidos. Portanto, o seu problema é com a homossexualidade e está a tapar o sol com a peneira falando das crianças. Não estou a falar de si. O seu problema é com a homossexualidade, que se o senhor pudesse, obrigava tudo quanto era estudos científicos e psicólogos e psiquiatras a aderirem à tese de reconverterem homossexuais.
Porque o senhor acredita nisso. Acredita nisso e aí está subjacente a todas as suas teorias. Doutora Isabel Moreira, doutora Cecília Onofre, dou-vos os parabéns. Honório, dou-lhes os parabéns por conseguiram realmente reconhecer os direitos dos homossexuais a adotar. Das crianças, Fico triste por as crianças não serem ouvidas e não ser atendido o direito das crianças a um pai e uma mãe. Está no projeto. É isto. E deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Doutora Isabel Moreira, deixe-me só dizer isto. A militância, as causas militantes e o militantismo. As crianças são ouvidas. Doutora Isabel Moreira, deixe-me dizer. A militância nestas questões conduz ao fanatismo e ou quando não resulta ela própria do fanatismo. Eu já vi aqui muito fanatismo, mas acho que não foi deste lado. O fanatismo é considerar quem não tem um pai e mãe naturais é naturalmente homossexual. Isso é que se chama fanatismo. Isso é que é fanatismo. As crianças no projeto que vai ser discutido na especialidade e na votação final global são ouvidas. As crianças são ouvidas. Como é que são aos 12 anos podem objetar. Aos 12 anos não são crianças. Doutora, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. A Segurança Social que intervém, ou seja, a coadoção que aqui está em causa é idêntica à coadoção entre casais de sexo diferente. Ou seja, cumpre a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em defesa dos direitos dos homossexuais. Das crianças. Doutora, posso-lhe fazer uma pergunta? Sublinha que são as crianças que estão em causa. Eu considero que a doutora é uma pessoa honesta e eu também sou. E queria fazer-lhe uma pergunta. Sim, cada um está a defender os seus pontos de vista. Estamos aqui. Não gosto das discussões em que se acusam as pessoas de preconceitos, de reacionarismo, de autoritarismo, dessas coisas todas. Eu não ataco pessoas. Queria fazer uma homossexuais é um preconceito. Desculpe, não é. Olha, doutora Isabel Moreira, ainda a doutora se calhar não era nascida, já eu defendia os direitos dos homossexuais em Portugal. Percebe? Já eu defendia. E posso lhe dizer, defendia de figuras importantes da vida pública portuguesa, que eram a Cristina Dizantes, como o Ari dos Santos, como o Júlio Fogaça, como muitos outros, percebe? Já eu defendia o direito deles. E como sabe, eu defendi o direito dos homossexuais a casar. Não é. É só para dizer, pôr de parte alguns clichês de algumas pessoas que não têm argumentos, que chamam preconceituoso, chamam reacionários, chamam isso. Eu não alinho nisso. Doutora Isabel Moreira, diga-me o seguinte. Só um minuto. Diga-me o seguinte. Que resposta dá um casal de homens a uma miúda de 2 ou 3 anos quando ela lhe fizer aquelas perguntas que só uma mãe, porque é mulher, pode responder? Mas porquê que só uma mãe? Porque a gargalhada define a sua identidade. A minha identidade. Há muitos homens que vivem sozinhos com os seus filhos. Eu já não lhe perguntei assim. Estou a perguntar à doutora Isabel Moreira. Faço um debate consigo também, se quiser. Eu respondo. Provavelmente penso que estava a falar numa família quando ela fizer as perguntas, exatamente, um casal de homens que adotaram uma criança, ela não tem mãe, tem 2 pais. Muito bem. E ela faz aquelas perguntas que só uma mãe pode responder. Portanto, houve coadoção e um morreu, é isso? Ela está adotada, tem 2 pais. Mas o debate é sobre coadoção. O pai não pode responder às dúvidas. O debate é... Estava a dizer, morreu um e ela se passou com o pai. Doutora Isabel Moreira, como mulher, diga que a resposta é que um casal de homens homossexuais dá uma filha adotiva de 2 ou 3 anos, ou 4 ou mais, quando ela fizer aquelas perguntas que só uma mãe, porque é mulher, pode responder ou sabe responder. Aquelas perguntas eu respondo-lhe a todas as perguntas relativas a questões de mulheres. Eu fiz quer ao meu pai, quer à minha mãe. O meu pai respondeu-as muito bem. Em segundo lugar, queria lhe dizer que as famílias que foram, portanto, as crianças que foram criadas por 2 pais eu também fiz essas perguntas, todas as perguntas ao meu pai e à minha mãe. E estamos a negar às crianças o direito de fazer as perguntas ao pai e à mãe. As crianças que foram criadas por 2 pais e 2 mães, muitas delas já têm a nossa idade ou a sua idade e cresceram com a mesma potencialidade de felicidade dos 2. Agora, digo-lhe uma coisa, institucionalizar ou ficar com a pessoa que eu chamo pai, eu tenho a escolha feita. Os senhores têm que ensinar na conversa só para concluir mesmo. Preferem institucionalização das crianças. A verdade é essa. A conclusão é essa. Em Portugal, as instituições que têm crianças fazem um trabalho extraordinário e é de lamentar que estejam aqui a ser achincalhadas e que estejam a dizer que as instituições tratam mal as crianças. É de lamentar. Não, ninguém disse isso. Não é sério. Mas há muita criança maltratada, nomeadamente abusada sexualmente em muitas instituições. Uma criança que está numa instituição... Até na família natural são abusadas. Até na família natural. A maior
repara que os casos de homossexuais quer dizer que o casal homossexual seja melhor. Não quer dizer, doutora Cecília, que um casal homossexual seja melhor. Nem é melhor, nem a criança não é, doutora, não é. Não é. Isso é um slogan vazio. Isso é um slogan vazio. Aqui uma pausa, daqui a pouco voltaremos com outros temas, mas meus senhores, muito obrigado, meus senhores também, por hoje sim, discutimos aqui quase 50 minutos. Deixe-me agradecer à doutora Isabel Moreira, à doutora, às senhoras deputadas Cecília, Honório e à doutora Isabel Moreira este debate, e só dizer, sobretudo à doutora Cecília Honório, que não é atacando as outras pessoas que divergem de nós, que vamos discutir ideias. Não, chamam-me preconceituoso, que eram os meus preconceitos. Eu não tenho preconceitos, Sr. doutora. Eu sou um homem livre, eu sou um homem livre e agi sempre pela minha cabeça. Mas é bom discutirmos ideias, e aliás, todos nós, sociedade civil, temos que discutir cada vez mais as coisas. Mas alguém que defenda a reconversão de homossexuais,